Bom, se você é uma mulher que treina há bastante tempo, que já se alimenta, quiçá você está nessa vida fitness aí há alguns anos e não tem visto um tônus muscular, não tem visto uma definiçãozinha, não tem visto evolução de jeito nenhum, eu acredito que esse vídeo é para você. Então eu recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou apresentar dois exemplos práticos de duas moças que com certeza você vai pegar insights dessas duas histórias e vai conseguir aplicar no seu dia a dia. O primeiro insight, eu vou dar só um panorama geral das duas. O primeiro insight aqui é de uma colega nossa do YouTube, que ela relata, ela comentou num vídeo que eu falei, pô, esse comentário aqui é muito engrandecedor, eu vou trazer ele para o nosso vídeo, que ela relata de comer mais carboidrato, tá engordando, mas enfim, eu acho que esse ponto aqui vai ser muito interessante. E o segundo já é de uma paciente minha, prática, que chegou no meu consultório já linda, maravilhosa, já tinha um físico muito bonito, já treinava anos, já fazia dieta há anos, mas não estava satisfeita com o físico. Aí eu fiz algumas mudanças naquele físico dela, no protocolo dela, que com certeza, eu tenho certeza que se você treina há bastante tempo, você faz dieta há bastante tempo, você estava sofrendo dos mesmos problemas que ela. Então, fica no vídeo até o final que vai ser interessante. Se você ainda não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você. Eu tô aqui quase todos os dias falando desse universo fitness feminino aí. E já deixa o like de confiança. Pô, Dani, o que é o like de confiança? Pô, já deixa o like agora para não esquecer, me ajuda demais. Se puder, já hype o vídeo aí também. Isso me ajuda muito, mas muito mesmo. E se em algum momento desse vídeo fizer sentido para você, já considere se inscrever nesse canal, tá certo? Vamos lá? Bem, só para dar uma introdução ao comentário da nossa colega ali. Quando você precisa gerar tônus muscular, por vezes, se você já treina há bastante tempo, você já tem uma perna dura. Já tem aquela perna mais, pô, treina, você já treina há bastante tempo, você tem músculo ali embaixo. Se você não tem músculo ali embaixo, aí você precisa melhorar seu treino. E tem vários vídeos falando de treino para mulheres aqui. Mas se você já treina há bastante tempo, você força a perna, já vê que ela é dura lá por baixo, mas tem uma camadinha de gordura, aí de fato a gente tem que entrar para a questão dietética. Dada essa questão dietética, o que acontece? Nem todo mundo nasceu para comer muito carboidrato. Algumas pessoas podem comer mais, outras pessoas podem comer menos. E dada essa introdução, agora eu vou ler o nosso comentário da nossa colega aqui. O nick dela aqui no YouTube é Isadora Rafaele 2977. Isa, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo. E acredite, foi muito pertinente. Vamos lá. Ela fala assim, ó. E quem se dá melhor com os carboidratos altos, mas tem facilidades para engordar? Lembre-se que eu acabei de falar. Tem pessoas que podem comer mais, tem pessoas que podem comer menos. Mas já vou explicar melhor ainda. Eu treino diariamente, faço natação e corrida. Necessito de carboidratos altos para ficar saciada. Isso me faz feliz. Que palavra bonita, né? Mas tenho facilidade de acúmulo de gordura, principalmente na região da bananinha. Que sabe lá, tem o teu posterior, tem o teu glúteo, a bananinha ali. Todas as mulheres conhecem isso, né? Já tentei diminuir o carboidrato, mas sentia fome e depois exagerava na compensação. Sem contar, deixa eu arrumar aqui, sem falar no humor e na frustração. Que comentário maravilhoso, temos muitas coisas para conversar aqui. Vamos por partes. O primeiro ali, ó. Como eu falei para vocês, existem pessoas que podem comer mais carboidratos e outras menos. Eu tinha uma professora numa especialização que eu fiz em medicina do esporte lá na Federal do Paraná, e ela falava, Dani, come carboidrato quem pode, quem treina, né? Só que eu complemento aqui que existem aquelas mulheres que ela já vem magrinha de fábrica, só que não só magrinha, não só no estereótipo magrinha, mas de fato com o percentual de gordura baixo. Essas se podem beneficiar de comer mais carboidratos. Por outro lado, essas também têm saciedade muito aguçada, talvez seria essa a palavra. Tipo, você dá um pouquinho de comida, a menina já sente-se saciada. Então ela também não usufrui de comer muito, né?
mas essas poderiam comer mais carboidratos. Por outro lado, quando a gente fala da estética e performance física, veja, são duas coisas diferentes. Olha o que a nossa colega falou aqui, ó. Eu treino diariamente, mas eu faço natação e corrida. Portanto, ela de fato necessita de carboidratos altos para se sentir mais saciada e mais feliz. Veja, quando você vai treinar, você usa glicogênio muscular como fonte primária de energia, principalmente ali na questão da natação ou às vezes a corrida, se ela faz corridas com mais intensidade, menor volume, entra em outro aspecto biológico, fisiológico e bioquímico, né? Mas veja, ela está comendo menos, vamos dar um exemplo, ela está comendo menos por conta da estética. Só que a gente tem um limite estético e aí tem o limite da performance. Aí eu vou dar o meu próprio exemplo aqui. Hoje faço a natação também, faço travessia em águas abertas, mas treino 2 vezes na semana na piscina, e final de semana eu vou para a represa, eu vou para o mar. Eu também tenho o boxe, o jiu-jitsu e a musculação. Então eu também tenho um consumo de carboidrato mais alto, contudo, eu mesmo assim tenho um limite, porque por mais que para performance no geral eu tenha que comer mais carboidratos, se eu pegar e ultrapassar o meu limite, aí o físico vai embaçar, vai ficar com aquela aguinha assim, sabe? Que parece gordura, mas por vezes é retenção de líquido. Por isso que é importante, cara, você fazer avaliação física com frequência e de preferência avaliação física que seja por antropometria, não por bioimpedância. Porque essas próprias variáveis podem atrapalhar o resultado da bioimpedância. E aí tá, você veja, qual que é a prioridade para essa pessoa? Porque se for para estética, aí a gente tem um limite estético ali e de fato ele não vai ser o suficiente para a performance nos outros esportes. Se você for para os outros esportes, lembra que eu falei do glicogênio muscular? Se você gasta demais glicogênio muscular lá nesses outros esportes, o físico fica mais soft. Percebeu a nossa dificuldade aqui? Não dá para ter tudo na vida, né? Mas se você conseguir alinhar uma dieta, você vai ficar com físico fitness. E o quanto você se cobra para ter o resultado? Que esse é uma parte muito importante. Eu vejo pessoas que são lindas, são maravilhosas, percentual de gordura extremamente baixo. Aconteceu recentemente, uma paciente chegou aqui, percentual de gordura de 18%, abdominalzinho marcandinho, perna bonita, glúteo bem arredondado, mas na cabeça dela ela precisa mais e mais e mais. Então, às vezes a ânsia pelo resultado faz você quase sair do processo, quiçá sair de fato do processo, o que você não atinge o seu resultado depois. Entende? E aí ela comenta mais para baixo aqui, que eu acho isso aqui muito interessante, em relação a se sentir saciada e mais feliz. De fato, a saciedade vai acontecer, mas a felicidade ali é porque o carboidrato tem essa capacidade e aqui mora o grande perigo, ele tem a capacidade de trazer esse bem-estar. Afinal, ele libera hormônios, o açúcar como um todo, de bem-estar, como dopamina, serotonina, você se sente, fico feliz. Tanto que existem aquele comer dopaminérgico que a gente fala, né? Que é comer por prazer. Então a pessoa não está com fome, mas ela sabe que o chocolate é gostoso. Falei chocolate e deu até aguinha na boca aí, né? Aí ela pegou, ela sabe que o chocolate é gostoso, então ela não está com fome, mas ela quer. Ou às vezes está estressadaça, está naquele dia pesado, ela vai comer um chocolatinho. Percebe que existe de fato esse problema e que nem ela comentou agora, nessa contrabalança entre a estética e isso pode estar acontecendo com você. Tem outros esportes envolvidos aqui, ela falou, quando eu diminuí os carboidratos, eu sentia fome e depois exagerava na compensação. Esse é outro problema, porque vamos dar um exemplo, pensa 100% na estética agora, 100% na estética. Talvez esse seja o limitador da grande maioria das mulheres. Vamos falar em números que fica mais fácil. Vamos só supor que 3 gramas de carboidrato por quilo corporal seja o suficiente para ela ficar com a pele um pouquinho mais coladinha, que já seja o suficiente para ter densidade muscular, o suficiente para que ela consiga executar muito bem o exercício, mas, por outro lado, ela com 3 gramas de carboidratos por quilo corporal, ela começa a sentir muito aspecto de fome, ela começa a sentir aspectos de mau humor, ela começa a sentir aspectos de necessidade de comer algo diferente, ou seja, de desejos, né? Aumenta o craving dela, aumenta os desejos dela, e talvez esse seja o limitador.
Então, antes de vir o resultado, eu preciso pensar na paciente. Eu sempre falo, né, que antes de prescrever, eu preciso entender até onde essa pessoa aguenta, que é o caso da nossa outra paciente que eu vou explicar mais a fundo. Cara, então assim, o comentário da Isa foi maravilhoso. Dani, eu preciso ter mais tônus muscular, mas às vezes você está se batendo nessa parte por duas vias. Ou você tem o teu limite para consumir de carboidratos, ou, né, e não está conseguindo sustentar isso, que é difícil, ou às vezes você está envolvendo com outros esportes que é comum. A pessoa que gosta de treinar, às vezes, um exemplo, vai fazer academia mais um crossfit, vai fazer a corrida, vai fazer uma natação, tem mulher que gosta de jogar uma bola, tem mulher que gosta de jogar vôlei, e pode ser que esteja acontecendo isso, e se você não tem uma dieta mensurada para essa quantidade de esportes, vai acontecer exatamente isso aqui. Você vai sentir mais fome, vai comer a mais, e aí o físico vai ficar meio lasanha ali, não vai ficar legal, entendeu? Aí temos o outro ponto, até deixa eu tomar uma aguinha aqui. Só lembrando você que se você não deu o like da confiança, a sua oportunidade de eu estar confiando em você agora é para você dar o like agora. Nós temos outro ponto dessa paciente que ela chegou para mim, cara, ela já treinava há muito tempo, eu via ela na academia há bastante tempo, ela fazia dieta e pior, ou melhor, ela é dona de uma clínica de estética. E aqui mora o seu problema, provavelmente. Porque quando ela chegou para mim, eu falei, filhona, eu não preciso te ensinar sobre comida. E esse é o propósito do nosso canal aqui, tá? De verdade, tipo, eu não tô aqui pra, perdão da palavra, cagar a regra. Ah, você tem que comer isso, tem que fazer aquilo, a dieta tem que ser assim. Não, cara. Tô conversando com uma amiga minha sobre dieta, sobre o que a gente faz nesse mundo na prática. Às vezes eu tomo hate aqui do pessoal que de fato acredita que eu vou ensinar bioquímica. Não, não é um canal de bioquímica, né? Aí eu cheguei nela e falei, eu não preciso te ensinar sobre dieta, porque você já sabe. Só que teu físico está embaçado e tem outros motivos. Vamos descobrir? Vamos descobrir. Aí eu comecei a entender o seguinte, empresária, tem uma clínica, atende em outros lugares, mora sozinha na cidade. O que eu já vi? Uma baita de uma pressão de trabalho e quando ela ia viajar, voltar para sua cidade, ela descarregava. Palavras dela, eu me permitia, Dani, me permito. Daí ela vai para a família lá, comidinha da mãe, aquele abraço gostoso da família, acaba comendo demais. Só que não mora só aí o problema, porque vai, todo mês vai lá para casa dos pais, tudo bem, só que aí tem as viagens secundárias, viagens a passeio como um todo. Acaba exagerando demais. Aí entra o outro ponto aqui, cara, que é o final de semana de vocês. E deixa eu dar uma puxada na sua orelha. Não é comum uma pessoa que treina há bastante tempo, que faz dieta há bastante tempo, não ver resultado. Só que se você não está vendo resultado, provavelmente você está pecando nesses detalhes. Está chegando no final de semana e está se permitindo. Pô, chega lá no final de semana, aí o que acontece? Começa na sexta-feira porque está cansado. Tem uma paciente que também me relatou isso. Físico muito bonito, mas na hora de secar era o problema. Por quê? Porque chegava na sexta-feira, já trabalha fora, marido também, quando chega em casa pede alguma coisa para comer. Aí sábado, aquela rotina insana. Ou ela vai para o trabalho, ou tem que limpar a casa, tem que fazer serviços num gerais ali, tudo que não deu para resolver no final de semana, vai ter que resolver no final de semana, aí vai no mercado, tal. Esquece de comer e quando vai comer, come besteira de novo. Aí chega no domingo, acorda mais tarde, porque é o dia de folga, aí vai comer lá no churrasco do domingo, só que aí, tem maionese, tem tal, tem muito sódio, beleza, a carne, a gordura lá e tudo mais, só que aí chega de noite, ela come o que sobrou do domingo, do almoço. Percebe que é uma lacuna muito grande, cara? E eu sempre gosto de deixar acordado com os meus pacientes. É uma refeição livre no final de semana. E talvez se você conseguir encaixar isso aqui, esse detalhe em específico, faz o teste e me avisa. Eu coloco minha mão no fogo que vai dar certo. Você pode seguir a dietinha bonitinho. Faz 1 ou 2 final de semana que você não saia da dieta, a tua resposta no teu físico vai ser completamente diferente.
Agora, quer dizer que você precisa ficar 100% restrito? Não. Quer dizer que você tem que ter consciência de que é uma refeição livre. Dani, eu gosto de comer uma pizza. Pô, é uma refeição livre. Dani, eu gosto de comer um sushi. Então tá bom, vamos lá. Você gosta de comer sushi e pizza. Num final de semana você come sushi, no outro você come a pizza. Não tudo no mesmo final de semana. Você entendeu o puxão de orelha aqui? Aí em relação ao treino. O fato dessa paciente que eu tô comentando é maravilhoso, porque ela chegou, o físico dela tá lindo, tá? Nossa, tá top. Secou de um jeito assim que até eu falo, cara, o que a gente fez, né? Só melhoramos a aderência dela. E aí ela chegou para mim assim, na terceira viagem seguida dela, final de ano, que ela correria, ela falou, Dani, para mim isso aqui é maravilhoso porque é a terceira viagem que eu não desconto tudo na comida, que eu vou viajar, que eu consigo curtir e não preciso ficar furando a dieta. Percebe como isso aqui, cara, é grande demais? Foi por isso que o resultado dela foi muito top. Aí teve outro ajuste aqui, essa paciente específica ela tem o personal, mas eu gosto de dar uns pitaquinhos ali. Cara, menina mais alta, não agachava direito, uns ajustezinhos no treino e tudo mais, que tem vídeos falando sobre. Cara, o resultado foi extremamente incrível. Agora, beleza. Dani, arrumei meu final de semana, arrumei meu treino, vem outro ponto. Avaliação por fotos. Porque essa mesma paciente, hoje ela se sente muito bem, se sente muito legal, mas tem horas que se eu não mostrar a foto para ela de como ela começou e como ela está atualmente, ela vai perecer. Olha só que interessante, eu tenho muitas pacientes de consultoria online. E na consultoria online, é online, pô. Tem gente da França, tem gente do Japão, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de diversos estados aqui do Brasil. Então eu vou acompanhando semana por fotos. Certo? Semana por fotos. Aí, tá todo mundo lindo, mas normalmente, pelo menos uma ou duas, ou algumas mulheres na semana vai despirocar lá. Dani, não tá dando certo, não tô tendo resultado e tudo mais. Aí, por vezes, você tem que pegar a foto atual que ela te encaminha e a foto do jeito que iniciou para daí ela olhar e falar, nossa, realmente tá dando diferença. Então, para você se sentir segura, o registro por fotos é muito bom. E por vezes ainda a avaliação antropométrica. Por quê? Porque a avaliação antropométrica você consegue ver, pô, minha cintura diminuiu, pô, minha cintura aumentou, meu quadril diminuiu, meu quadril aumentou. Então, se você já treina há bastante tempo, se você já faz dieta há bastante tempo, o próximo passo é gerar mais aderência ao plano, porque às vezes você gosta de treinar. Treinar é fácil, chama tua amiga e você vai. Você gosta de fazer dieta para tirar umas fotos e postar no Instagram. Isso é legal. Agora, na hora do vamos ver, que é tipo, pô, final de semana, que a gente vê quem que é quem de fato, se você ajustou isso aqui, vai dar muito boa. E é imprescindível o acompanhamento próximo. Por isso que, agora eu faço um convite para você. Se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treinamento, que eu te acompanhe semanalmente, de fato gera muita aderência ao plano, porque você não vai ver um Nutri daqui um mês, daqui 2, ou fez uma consulta agora, não sabe quando volta. Não, por mais que seja um acompanhamento online, é 100% em cima do WhatsApp ali. E toda semana a pessoa tem que prestar contas para mim. É por isso que dá tanto resultado. É por isso que você se sente mais segura. Pô, Dani, eu queria testar comer mais. Então vamos testar gradativamente, colocando as fotinhas ali, colocando o peso, entendendo o que está vindo de gordura, entendendo o que está vindo de massa magra. Por fotos a gente consegue ver, eu consigo ver se a pessoa ganhou 3 quilos, se veio de gordura ou se veio na coxa dela. Consegue entender? Dadas essas considerações, se você quer que eu monte sua dieta, seu treino, te acompanhe semanalmente, já clica no primeiro link da descrição, você vai falar lá com a Paty, que é minha esposa, minha assistente, meus 2 braços, não é meu braço direito, meus 2 braços, e ela te explica como é que funciona certinho, se fizer sentido para você, vai ser um prazer cuidar de ti. Mas veja tudo que eu falei. Primeiro, a quantidade de carboidratos que você tolera e o que é o suficiente para o teu físico responder. Às vezes, o que teu físico responde é menos do que você tolera e, portanto, você não está conseguindo chegar no resultado. Segundo ponto, teus finais de semana. Terceiro ponto, a questão do acompanhamento, seja ele por fotos, você mesmo fazendo, ou com um profissional por trás ali te dando total amparo. E se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal. E para você conhecer mais, para saber mais sobre o universo fitness feminino como um todo, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!